Primeiramente, cumprimento a todos. É uma satisfação para mim estar aqui, mais esta oportunidade para falar, desta vez, sobre a sustentação oral nos tribunais, na visão do advogado. Desde já, eu quero agradecer o convite feito pela Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, no âmbito do projeto OAB Cultura com Você. Agradecer ao doutor Alexandre Luiz Mendonça Ouro, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Agradecer ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo. E agradecer também a calorosa equipe do Departamento de Cultura e Eventos, que sempre me auxilia na escolha dos temas, e também para que esse vídeo seja possível de ser deixado ao alcance de todos. Nós, nesta oportunidade, vamos tratar sobre a sustentação oral na visão do advogado. E por que na visão do advogado? Porque o desembargador tem uma visão diferente, o ministro tem uma visão diferente, e o membro do Ministério Público também, por sua vez, tem uma visão diferente. Nosso objetivo é auxiliar os colegas advogados e advogadas nesta arte. E por que esta arte? Porque arte significa algo próprio. A minha sustentação vai ser sempre única, diferente da do colega advogado, da colega advogada que está nos assistindo. Cada um tem a sua própria sustentação. Então, a arte é a arte própria de cada um, que deve ser desenvolvida o melhor possível. E esta arte é tão importante para o exercício da nossa profissão, porque o colega advogado e advogada representa ao mesmo tempo o seu cliente, representa a sua classe profissional e representa a si mesmo. Para isso, nós procuramos fundamentar esta apresentação no campo legal, doutrinário, na nossa prática forense e na recente e publicada Etiqueta Corporativa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu gosto de traçar as minhas apresentações sempre com um sumário, para que o espectador possa entender o roteiro da nossa fala e, evidentemente, procurar se adequar ao que mais lhe interessa. Então, nós estamos começando esse trabalho, essa apresentação. Nós vamos falar primeiro na conceituação do que é sustentação oral. Vamos falar na base legal que garante ao colega advogado e advogada sua sustentação oral. Nós vamos falar na postura que o advogado deve ter ao sustentar oralmente. Nós vamos falar também sobre a organização do tempo, esse tempo tão precioso que é dedicado para a sustentação oral. Nós vamos falar, por fim, sobre o conteúdo e a eficácia da sustentação oral. Vamos perceber que a eficácia da sustentação oral, ela depende do conteúdo. Vamos ter depois uma breve conclusão e as referências, né? Tudo que está sendo falado aqui está apoiado na legislação pertinente e na doutrina especializada sobre o assunto, né? E é claro também, como eu já disse, na nossa experiência de alguns anos aí pela frente. Conceituação, né? O que é a sustentação oral? É a exposição das suas razões e motivos pelos quais você entende que o recurso deve ou não ser admitido, né? E podendo cada parte tentar convencer o órgão julgador pelo prazo máximo improrrogável de 15 minutos. Né? A base legal.
A sustentação oral, ela está prevista no CPC, artigo 937, e estabelece que na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente da sessão dará a palavra pelo prazo improrrogável de 15 minutos para que os advogados sustentem suas razões, né? E o CPC de 900, no artigo 937, CPC, ele vem e abre as hipóteses: apelação, recurso ordinário, RESP, recurso extraordinário e etc. Estão lá elencados. O que eu quero chamar a atenção aqui, que é algo que eu vejo comumente, alguns colegas estão entendendo que agravo de instrumento, em agravo de instrumento cabe sustentação oral, mas não é bem assim. No CPC 937, inciso 8º, só cabe sustentação oral em agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que verse sob tutela provisória de urgência ou de evidência. Se não for esse caso, não cabe em agravo de instrumento. Só vai caber em agravo de instrumento se ele versar sob tutela provisória de urgência e de evidência. Devemos estar bastante atentos a isso, porque, como eu já disse, nós pedirmos a sustentação oral, nós já estamos representando ali o nosso cliente, a nossa classe profissional e a nós mesmos. Ainda na base legal, cabe mencionar a advocacia, os nossos representantes, conseguiram inserir no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, precisamente lá no artigo 7º, inciso 9º, da Lei 8.906/94, conseguiram inserir que é nosso direito sustentar em qualquer recurso após o voto do relator. Isso vem causando uma certa dificuldade até hoje. Essa inclusão foi na década de 70, mas a gente ainda vê colegas advogadas querendo sustentar após o voto do relator. Mas na área civil não é assim, né? Essa introdução da OAB, que a meu ver é muito correta e foi muito feliz, né? Porém, infelizmente, não foi aceita pela Corte Superior. Em ADIM, intentada pela Procuradoria-Geral da República, também pela Associação dos Magistrados do Brasil, o STF declarou a inconstitucionalidade de parte desse inciso 4º do artigo 7º do Estatuto da OAB. Então, enquanto na Justiça do Trabalho, uma justiça especializada, né, lá sim se sustenta após o voto, mas na seara do CPC, do Código de Processo Civil, nós não podemos sustentar após o voto, né? Apenas após a apresentação do relatório, que entendo que é um prejuízo para nós e também para a magistratura, porque quando você sustenta após o voto, você tem uma sustentação muito mais pertinente, muito mais pontual, né? Mas, infelizmente, não é isso que aconteceu. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o advogado só pode sustentar na área civil após o relatório. Vamos falar sobre a postura que o colega advogado e advogada deve ter no âmbito de uma sustentação oral. Primeiro, deve vencer o medo, né? O medo é um fantasma que aterroriza os colegas advogados e advogadas o tempo todo quando eles estão ali, né? Alguns colegas, é claro, não todos, né? Então, você tem que vencer o medo. Eu tive uma oportunidade de escrever um artigo de como vencer o medo com um psicanalista, professor Daniel Fonteles, professor na pós-graduação do Mackenzie, e ele explica, o Daniel explica ali as razões profundas do medo, né? Muitas razões já vêm na genética e outras dependendo da nossa formação no seio familiar,
na escola, no âmbito religioso e na sociedade em que vivemos. Então, o psicólogo do professor Daniel, ele explica ali naquele artigo. Esse artigo saiu publicado aqui nessa obra, aqui nesse livro Direito 4.0, coordenada por um magistrado, Dr. Antônio Pêssego. Então, como você vai vencer o medo? Você tem que construir a sua autoconfiança. E como? Você tem que dominar o assunto, claramente, dominar totalmente o assunto. Você tem que identificar e valorizar as suas qualidades. E você tem que praticar, tá? Esse é um outro artigo que eu tive a oportunidade de escrever nesta obra, Lições de Oratória, coordenada pelo professor Ligier. E nós temos que, para nós entendermos a sustentação oral, nós temos que ir lá para trás e usar a obra também a obra retórica de Aristóteles. Aristóteles, já no século III a.C., ele já demonstrava a necessidade de termos um discurso para o público, um discurso mais ameno, né, mais tranquilo, mais simples, e um discurso para a corte. O discurso para a corte, já na obra retórica de Aristóteles, ele há uma dicotomia, já há uma divisão. Uma coisa é você falar normalmente numa palestra, numa sala de aula, lecionando, falar com um grupo de amigos, fazer um discurso político. Outra coisa muito diferente é você estar na frente dos ministros do STJ, na frente dos desembargadores do Tribunal de Justiça, fazendo a sua sustentação oral. Então, são discursos completamente diferentes. Aqui, na sustentação oral, nós temos algo solene, algo que nós temos que seguir determinadas regras para que nossa sustentação oral seja eficaz. Falando ainda da postura do colega advogado, advogada, alguns colegas insistem em ler, em simplesmente pegar lá um trabalho lá e ler, ficar lendo ali, né? Muitas vezes os próprios memoriais que entregou alguns dias antes, né? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já decidiu, né, que a proibição de leitura de memoriais constitui, data vênia, palavras do CNJ, num julgado de 2016, constitui indevida restrição à independência profissional dos advogados. Ou seja, à época havia muita discussão, principalmente no STJ, uma discussão que começou ali com o ministro Otávio Noronha, acompanhado pela ministra Nancy Andrighi e outros também, que queriam simplesmente proibir o colega advogado e advogada de ler ali na tribuna, né? Inclusive, houve menção, né, que alguns advogados chegavam lá e pareciam meninos na frente da corte, né? Uma crítica que não me pareceu saudável, hipótese alguma. Mas é claro, nós, colegas advogados, quando nós vamos para a tribuna, eu insisto, nós temos que entender que estamos representando a nossa classe profissional, além de representar o cliente e representar a nós mesmos. Então, embora haja o direito de ler, né, eu também não recomendo a leitura. Eu recomendo uma exposição o máximo possível encantadora. Você deve se aperfeiçoar na arte da sua sustentação oral, para você realmente encantar os seus ouvintes, né? E até o seu cliente, que hoje os clientes querem assistir a sua sustentação, ou no formato presencial ou no formato telepresencial. Muitos clientes falam, mas eu quero ver a sustentação. Então, você deve estar preparado para esse mister, que é muito importante. Ainda falando sobre a postura, o advogado deve chegar sempre com antecedência. Não importa se é presencial ou não, sempre antecedência.
Você vai fazer no formato virtual, que hoje é o mais comum, você tem que estar lá no seu escritório, né, preparado na sua sala, pelo menos meia hora, uma hora antes, né, que eu costumo fazer sempre isso. A sua vestimenta tem que estar adequada, né? Você tem que ter a vestimenta adequada. Às vezes eu vejo lá colega fazendo sustentação oral de manga de camisa, né, de camiseta. Sabemos aí, tem colegas que querem fazer sustentação oral na rede, né? Mesmo que a corte, que o tribunal permita, entendo que o colega da Tavênia não se atentou para a lição de Aristóteles, que desde aquela época ele já vinha falando que a corte é algo solene, é algo diferenciado. Hoje, com essa situação infeliz que nós estamos em pandemia, a maior parte das sustentações orais estão sendo feitas, evidentemente, aqui no formato presencial. Então, a toga não está sendo exigida nos regimentos, mas pode voltar a ser exigida, inclusive, né? Mas não está. De qualquer forma, eu recomendo sempre para os colegas homens uma gravata, uma vestimenta adequada, para as colegas advogadas também, uma vestimenta adequada, mesmo que não queiram usar toga. Alimentação, né? O colega deve chegar alimentado, não com uma alimentação pesada, que fica ali incomodando, uma alimentação leve, né? E jamais comer durante a sustentação, né? Eu tenho visto colega comer a bolachinha aqui durante a sustentação, né? Me parece que não é adequado, né? É um roteiro. Ao invés de ler os memoriais, você deve ter um roteiro. Claro, um roteiro com alguns pontos, 2 ou 3 ou 4, 5 pontos no máximo, para você não se perder com o que é realmente importante para a sua sustentação. Você deve dominar o caso, né? Você deve, desde o começo, demonstrar domínio sobre o caso. Então, não importa que o processo tenha 300 páginas, 500 páginas, 1.500 páginas. O advogado tem dever de demonstrar e ter realmente domínio sobre o caso. Urbanidade. Há vários colegas que confundem combatividade com urbanidade. O colega pode ser muito bem combativo na sua advocacia e agir com urbanidade, agir com respeito. Data vênia, senhor ministro, entendo essa posição, contudo, a nossa posição é aquela outra é essa, assim, data vênia, data máxima. É dever do colega advogado agir com urbanidade, né? Não se esqueça, você está sempre representando a sua classe profissional. Nós vemos aí colegas, às vezes, xingar, esbravejar, se exaltar, achando que é combativo. Isso, na minha modesta opinião, muitas vezes é falta de urbanidade e vai ter, inclusive, que responder algo na OAB, porque muitos desembargadores contrariados emitem ofício para a ordem para apurar eventual exaltação do colega advogado no exercício da sustentação oral. Ao chegar antes na sala, você vai ter a oportunidade sempre de testar seu computador, seu notebook, sua webcam, seu smartphone, ou seja, qualquer que seja o aparelho eletrônico que você estiver utilizando, né? É importante testar isso sempre. Você deve verificar também se o seu aplicativo está atualizado, né? Tudo certinho. Então, é bom sempre a antecedência para facilitar o desenvolvimento intelectivo do que realmente importa na sua sustentação oral. Você deve estar num ambiente apropriado, né, para você expor as suas ideias, muitas vezes evitar expor sua privacidade, conforme for o caso, e principalmente evitar distrações dos ministros que estão lá te assistindo, ou dos desembargadores que estão te ouvindo, né? Se você está num ambiente que passa as pessoas ali atrás, que tem um agito ali no local, né? Vai distrair a atenção, e isso certamente vai prejudicar a sua
sustentação. Então, o ambiente tem que ser calmo, tranquilo, bem apropriado. No momento da sustentação, a gente vê também muitos colegas falando, desembargador, ministro, isso, ministro, aquilo. Não, a técnica que eu entendo correta, né, é a postura de você olhar para a câmera. Olhe para a câmera do seu computador, do seu smartphone. Olhe, porque aqueles que estão ouvindo estão do lado de lá também olhando para a câmera. Então, o ideal é que você olhe fixamente, como se estivesse ali olhando para outra pessoa. E, na verdade, você está olhando para as outras pessoas, só que através desse aparelho eletrônico. Organização do tempo. O colega advogada deve ter em mente que você precisa organizar o seu tempo, né? E saber. Então, se você está no TJ de São Paulo, por exemplo, você vai lá no regimento, você tem 10 minutos, até 10 minutos para você falar. Se você está no TRT, no Tribunal do Trabalho, da segunda região, você tem de 10 a 15 minutos. Se você está no STJ, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, você tem 15 minutos, até 15 minutos. Se você está no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, você tem também até 15 minutos. Lembrando que o colega não precisa fazer a sua sustentação oral para esgotar aqueles minutos, né? Eu já fiz sustentações orais, faço isso há muito tempo, com 3 minutos, né? E fui bem sucedido, justamente porque a sustentação foi pontual. Falou, cumprimento rapidamente, me identifico e falo, olha, eu vim aqui para isso, eu peço para que esse assunto seja relacionado, esse assunto seja... Aí já um ministro, um desembargador já pede vista ali, opa, eu não tinha atentado para isso, né? Então, não importa se você vai gastar 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto ou 15 minutos. Não é que a sua sustentação de 15 minutos vai ser mais eficaz que uma outra de 3 ou 4, 5 minutos. Então, chegamos agora no ponto 5 aqui dessa exposição, que eu denominei conteúdo e eficácia da sustentação oral. Muitas vezes, a eficácia da sua sustentação oral, ela depende do conteúdo da sua exposição, de como você vai falar e o que você vai falar. Vários colegas questionam, olha, mas eu já fiz o recurso, eu falei tudo, eu já fiz memoriais, né? Eu já despachei memoriais. Então, qual é o objetivo da sustentação oral? Ora, a sustentação oral, no meu modo de ver, é a cereja do bolo. Você vai chegar lá pronto para encantar os ouvintes, né? Alguns desembargadores já chegaram para mim, doutor, o senhor vai sustentar? É que o senhor levou memoriais para mim ontem. Eu falei, sim, excelência, muito obrigado pela lembrança, realmente eu levei. Agora, como o senhor colocou em pauta, eu entendo que o senhor não se convenceu. Então, eu vou sustentar, principalmente para que os outros desembargadores possam entender o ponto de vista que eu estou aqui me esforçando para esclarecer. E fui para a minha sustentação oral. Então, a eficácia, ela depende de um conjunto, né, de coisas. Claro, se você já fez um recurso, já fez memoriais, já despachou, e depois lá você faz uma sustentação oral que até depõe contra você, você falar alguma coisa que lança luzes sobre algo que eles não tinham percebido, ela vai ser ineficaz e vai jogar contra você, né? Mas uma boa sustentação oral, né, eu entendo, tá vendo, os que pensam em contrário, que ela é eficaz, né? Ela é eficaz e ela é a cereja do bolo. Quando você começa a sustentação oral, tenha sempre em mente a obra retórica de Aristóteles.
você está perante a corte. É um ambiente solene, né? Então, você deve cumprimentar formalmente os desembargadores ou os ministros. Nada de ficar falando, a gente jogava bola junto, você foi meu calouro, você... Gente, data máxima vênia, né? Nada de constranger aqueles que vão julgar o processo, que vão julgar algo muitíssimo importante na vida do seu cliente, né? E na sua vida. E você está representando os advogados, toda a nossa categoria. Então, eu entendo que o cumprimentar deve ser formal e respeitoso, né? Evitando sempre aquelas homenagens enfadonhas. Não, porque o doutor desembargador já ganhou esse prêmio, aquele outro prêmio, título lá da cidade, eu estava junto. Nada disso. Tem que ser um cumprimento formal, respeitoso e rápido, né? Algumas sessões, o presidente já anuncia, senhores advogados, ilustres advogados, peço a colaboração dos senhores, porque nós temos 40 julgamentos na pauta hoje. E aí chegou o advogado lá querendo falar o nome completo de cada um, de todo, gastar 5 minutos de cumprimentos, ele já passa a depor contra ele mesmo, contra o que ele vai expor ali na frente. Então, evitar as homenagens enfadonhas. Depois, identifique-se, né? Se você não acabou de ser identificado, você vem e se identifica. Então, eu sou representante da parte, assim, assim, assim. Vai lá, se identifica. Faça um breve relato do caso, né? É comum hoje, nos tribunais, o presidente fala, dispensa o relatório, o colega dispensa o relatório. Tá, mas o relatório é uma peça muito importante, né? Se você dispensa o relatório, você tem que estar com o relatório na sua cabeça para, na apresentação, falar, bom, como os colegas, como vossas excelências já sabem, nós estamos tratando disso, disso e disso. Traga ali os pontos principais para a sua sustentação, né? Delimite os fatos sobre os quais a prova recaiu. Como que o juiz de primeiro grau, como que o magistrado de primeiro grau decidiu, né? Então, você tem que delimitar, trazer os pontos importantes. Numa outra ocasião, eu fui fazer uma sustentação oral, o processo tinha 1.500 páginas. Ora, como vamos fazer isso? Eu delimitei 3 pontos só, né? Eu não vou fazer um resumo do processo, porque isso já está nos recursos. 3 pontos principais. Dos 3 pontos, os desembargadores se convenceram com a minha argumentação em 2 pontos, o que já foi bastante importante, né, num processo em nível de recurso. Então, você delimita bem os fatos ali, e na sustentação cabe arguir matéria conhecível de ofício. Por exemplo, você vai arguir uma prescrição ali, né? Agora, note que é importante, se você atuou no processo desde o começo e você não arguiu prescrição, você pode levar até uma má-fé. Ora, né? Então, você esperou perder para você chegar aqui agora e falar que isso aqui estava prescrito? Mas se é um outro colega que está assumindo o caso ali às vésperas da sustentação, que fez memoriais ou nem fez memoriais, está lá para a sustentação, ele pode muito bem arguir matéria que seria conhecível de ofício. Isso vai ter uma repercussão importante, vamos falar. Para que colega advogado, advogada tenha eficácia na sua sustentação oral, deve expor claramente as suas razões, as razões que você está sustentando. Não simplesmente um resumo das razões do recurso, porque isso já está lá. Não simplesmente um resumo do que está nos memoriais, isso já está lá. É as suas razões. Você deve buscar razões
né, maiores que ainda não foram faladas, para que eles prestem atenção e entendam a plenitude da ação que você, e do caso que você está pleiteando ali naquele momento. Você tem que dizer claramente o porquê que você está sustentando e o que você pretende, né? Tem que ser o mais claro possível. Você tem que exaltar as circunstâncias relevantes do processo. Não estou falando da legislação, né? Muitas vezes o colega vai lá, não, porque a lei... Não, eu estou falando do fato, né, relevante, da circunstância relevante. A STJ já decidiu que se você levantar determinada matéria na tribuna, matéria que não conste nos memoriais, que não conste no recurso, e é pertinente ao processo, né, você levantar essa matéria, a corte ali no julgamento, ela já deve se manifestar sobre isso. Caso contrário, caberá embargo de declaração sobre o ponto que o colega arguiu da tribuna e não foi mencionado no acordo, no julgamento. Ainda sobre conteúdo, nós temos que tomar cuidado com as citações, né? Legislação, evita falar em legislação, como eu disse há pouco, da que já foi apresentada no recurso, né? Ali nós temos pessoas normalmente são pessoas de idade, mas são mentes de águia, eles são rápidos. Então não fica repetindo conversa ali na frente dos desembargadores ou do ministro. Isso aí passa a ser enfadonho. Fala, mas essa legislação está tudo aqui, ele veio fazer o que aqui, esse advogado? Né? Doutrina, cuidados ao mencionar conhecimento especializado no tema recursal. Né? Conforme a corte, você vê que a corte usa constantemente doutrina. Tem outras cortes que não usam doutrina, porque eles entendem que os doutrinadores são eles, que a doutrina viria a reboque, né? Entendo que não, né? Que a doutrina vai sim servir para para auxiliar no voto, mas tem que tomar cuidado, você tem que conhecer a turma, conhecer a Câmara, conhecer a sessão, ver como é que eles trabalham, conhecer isso. A sustentação não é algo que você chega de paraquedas, cai de paraquedas lá para falar, você entende que seja o correto. Você deve conhecer a Câmara. Você também tem que tomar cuidado ao mencionar a jurisprudência. Às vezes eu vejo o colega ela fala, não, porque esta corte aqui já decidiu, num caso, assim, olha, como se estivesse querendo colocar uma camisa de força na corte. Vocês já decidiram assim para ele, vai ter que dar para mim. E não é assim, né? É fácil o desembargador chegar e falar, olha, aquele lá era um caso diferente, esse aqui é outro e a decisão é essa. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu repito que, para eficácia, você deve demonstrar muito conhecimento da causa e exaltar as provas. Então, naquele roteirinho que eu falei anteriormente, né, eu, quando faço o meu roteiro, eu sempre coloco ali as provas importantes e o número das folhas. Excelências, folhas tais, tem uma prova assim, assim, o juízo de primeiro grau não se manifestou sobre essa prova é capaz de modificar o fundamento da decisão, do decreto sentencial, e, portanto, eu quero lançar luzes nessas folhas, nessa prova. Ao finalizar, né, a sua sustentação, né, após ter demonstrado conhecimento pleno do processo, você reitera o que você espera do julgado, né? A mente humana, como dizem aí vários estudiosos, neurocientistas, né? A mente humana ela necessita da repetição. Então, se você repetiu algo que é realmente importante para você, né, isso vai ficar mais facilmente inserido na mente dos julgadores. Então, reitera, né? Após demonstrar conhecimento pleno, você reitera, agradece, tá? Com urbanidade e devolve a palavra. A partir daí começa-se o julgamento, né? Começa esse julgamento.
Então, a corte está lá se pronunciando, um desembargador aqui, um desembargador, um ministro, estão falando. Eu tenho percebido que alguns colegas têm um pouco de dificuldade em entender esse tema, e aí, pela ordem, vai lá, levanta a mãozinha, pela ordem. Aí ele começa a falar, o presidente fala, doutor, isso aí não é tema de pela ordem, né? De fato, o artigo 7º da Lei 8.906/94, no inciso 10, no Estatuto da OAB, né? Ele permite que nós, advogados, façamos uma interjeição usando a expressão pela ordem, que é algo muito sério, muito importante, né? Isso é para esclarecer um equívoco material. Então, nós temos que ter noção exata de, ao pedirmos pela ordem, sabermos que há realmente um equívoco material ali. Uma outra possibilidade que o inciso 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB permite é você pedir a palavra pela ordem para replicar a acusação ou censura injusta ocorrida durante o julgamento contra o advogado, né? E você, o colega advogado ou advogada, pode também, ao invés de pedir a palavra pela ordem, pode depois, tranquilamente, se manifestar através de embargos de declaração. Portanto, espero ter contribuído com algo, com essa breve exposição, né? Finalizo, né, que a sustentação oral eficaz, na minha opinião, ela assinala a plenitude do exercício da advocacia. O colega advogado, advogada, uma vez bem qualificado nesta arte da sustentação oral, ele poderá obter excelentes resultados, representando ao mesmo tempo o seu cliente, a sua classe profissional e a si mesmo. Eu agora, ao final, deixo um slide aqui com as referências bibliográficas que utilizamos para a apresentação dessa exposição, para que os senhores possam também se beneficiar. E volto a agradecer a valiosa equipe do Departamento de Cultura e Evento, que auxilia bastante a gente na produção desses vídeos. Agradecer o doutor Alexandre Golo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, e ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de São Paulo. Muito obrigado.